Olá, eu sou Gabriel Medeiros do site Praticando Yoga e hoje eu vou falar sobre meditação dinâmica, que é um tipo de meditação muito eficaz, muito poderosa e que vai ter resultados brilhantes na sua vida. Eu digo isso porque é o tipo de meditação que eu mais utilizo, pelo simples fato de que ele pode ser utilizado em todos os momentos do dia. Porque é a meditação das relações que você vai levar para o seu cotidiano mesmo, na relação com o seu parceiro, no seu trabalho, enfim, em tudo. A todo momento você pode estar utilizando a meditação dinâmica. E se você está chegando agora para acompanhar os vídeos de meditação, esse é o primeiro, eu aconselho que você veja também os vídeos anteriores que falavam sobre os tipos de meditação, que é a meditação passiva, a meditação ativa e a dinâmica, e os vídeos que explicam cada um separadamente. Então você vai ter uma contextualização, vai compreender muito melhor se você acompanhar todos os vídeos que eu preparei para você sobre meditação. Então, para conhecer a meditação dinâmica, é interessante que a gente compreenda uma percepção muito utilizada nas filosofias de autoconhecimento de todo o planeta, não só do yoga, mas no Egito antigo, na Grécia, enfim, vários locais do mundo. Pessoas que pesquisaram o autoconhecimento chegaram a algumas conclusões que são muito similares. Bem, digamos que você está aqui, eu vou desenhar, sou um grande artista plástico, como você vê, eu consigo representar o ser humano de forma brilhante. Essa é a representação da nossa manifestação material, ok? E você vive no mundo se relacionando com os objetos, com as coisas materiais, com o seu corpo físico, certo? Mas e tem um detalhe, além de interagir com as coisas materiais, com o seu carro, a sua casa, os objetos, você também tem pensamentos. Aí vem um detalhe, uma pergunta muito interessante. Se você for pensar em uma casa, aonde está essa casa? Você pode abrir o crânio da pessoa e achar a casa dentro do cérebro dela? Isso é possível? Será que caberia lá dentro? Bem, da mesma forma que nós temos um corpo físico que interage em uma dimensão material, nós temos um corpo mental que interage e vive em uma dimensão sutil, uma dimensão chamada mundo mental. E ela coexiste com o mundo material. Então, é muito interessante isso, porque nós vivemos de forma muito automática e sem tomar consciência dessa nossa realidade mental. E as meditações anteriores já começaram a dar a você uma noção de que existe realmente uma dimensão mental e que você pode interagir com ela. Bem, o que existe aqui no mundo mental? Existem os pensamentos. Então nós, seres humanos, interagimos com várias dimensões. A dimensão material, uma dimensão mental feita de pensamentos, uma dimensão emocional constituída de sentimentos e emoções, uma dimensão espiritual. Então nós interagimos com várias dimensões ao mesmo tempo, coexistindo juntas em um sistema integrado. Então, existe uma representação gráfica bem interessante, que é assim, o quadrado, aqui é a nossa dimensão física e energética, o triângulo, a nossa dimensão mental e emocional, e o círculo como a nossa dimensão espiritual, que engloba o infinito, o todo. Então, nós vamos compreender
Agora, como funciona essa dinâmica mental? E é bem interessante que você entenda que esteja você consciente ou não, os seus pensamentos, eles estão influenciando demais na sua vida. E isso é um detalhe importante, porque na meditação passiva você aprendeu a se destacar dos pensamentos e observá-los de uma forma destacada, percebendo que o seu espírito, a sua essência, não é os pensamentos. Você pensa, da mesma forma que você o seu espírito, não é o seu corpo físico, mas você interage com o mundo material através de um corpo físico. É como uma pessoa entra no carro e ela não é o carro. Ela interage com a estrada, com o ambiente dos outros carros, o trânsito, através do carro, mas ela não é o carro. Então, nós interagimos com o mundo material, com o nosso corpo físico, nós interagimos com o mundo mental, com o nosso corpo mental. E algumas escolas de autoconhecimento falam um detalhe bem interessante, que nós, seres humanos, e outros seres autoconscientes, não sei, mas vou falar dos seres humanos, aqui é a representação que eu faço da consciência, certo? Nossa consciência, ela tem uma semelhança com o que quer que seja divino, assim. Tem uma citação cristã, ocidental, que fala o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então se fala o homem é a imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque ele é capaz de criar entidades vivas, da mesma forma que Deus. Eu não estou falando de religião, mas eu tenho que falar essa palavra. Enfim, eu tenho que escolher uma palavra para falar. Podia ser o transcendente, o cósmico, o universo, enfim. Eu tenho que usar a linguagem, não posso fugir disso. Então, que criaturas nós estamos falando? Que nós seres humanos fazemos? Que seres vivos? Então, se a gente pensar de uma criatura que é capaz de se reproduzir, de uma entidade que é capaz de se reproduzir, que é capaz de crescer e se desenvolver, e que morre, né? A gente tem aquela noção de vida como as coisas que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Você já parou para pensar que os seus pensamentos, eles têm esse tipo de comportamento? Eles surgem através de uma crença, eles são capazes de crescer e ficarem grandes e poderosos, e são capazes também de se multiplicar. Então, os pensamentos são entidades vivas, eles são criações da nossa mente. Nós somos capazes de criar e gerar esses seres vivos que são os pensamentos, essas entidades autônomas. E isso influencia na nossa vida de forma crucial, porque se a gente pensar que os pensamentos se alimentam de emoções, eles vão sempre buscar estar gerando mais emoções que eles gostam de se alimentar. Por exemplo, um pensamento que se alimenta de raiva, ele vai estar sempre criando imagens mentais, criando contextos na sua mente para que você gere raiva e ele possa se alimentar daquela raiva e se multiplicar. E isso é um fato, assim, que como você fosse apenas um solo e os pensamentos utilizassem da sua capacidade de gerar emoções para se alimentar. E aí você não é um ser vivo capaz de dominar a sua própria mente, você é um ser vivo dominado pelos seus pensamentos. E isso acontece muito, nós vivemos grande parte do nosso tempo de forma automática, instintiva, apenas seguindo o fluxo de pensamentos que vão estar ali dominando a sua dimensão mental, o seu corpo mental. As meditações anteriores, elas facilitaram e criaram você a capacidade de se destacar e observar esses pensamentos e dizer, não, eu não sou eles, eu não sou esses pensamentos e eu posso interagir com eles. Eu posso dominar essa dimensão mental, que é a minha casa mental, né? E isso está bem definido, por exemplo, na logosofia, tem definições na teosofia, no yoga também, várias escolas estudam isso, essa dinâmica mental.
Então, a PNL, que é a programação neurolinguística também. Então, é bem interessante a gente ter o domínio, ou pelo menos saber como interagir. Aí você me pergunta, Gabriel, como é que eu vou fazer isso na prática? Eu tenho um pensamento corriqueiro de que eu não sou capaz de passar num concurso. Eu falo concurso público, às vezes eu uso muito esse termo porque eu atendo na clínica e isso é bastante repetitivo. Pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho, né? Passar num concurso público. Ou então, Gabriel, não consigo ter um parceiro fixo, eu não consigo... eu vivo só, meus relacionamentos são curtos e isso é ruim para mim, enfim, eu não consigo me relacionar. Eu tenho um pensamento de que não é possível. Então, o pensamento, ele vai tentar gerar em você uma emoção para que ele possa comer, ok? Vamos pensar assim. Essa carga emocional, você tem que... O nosso trabalho vai ser eliminar essa carga emocional para que o pensamento não encontre comida na sua mente e vá buscar comida em outro lugar. E isso é bem interessante, porque nós temos um conceito chamado noosfera. Como assim, Gabriel? Eu já tinha ouvido falar em atmosfera, né? Que é a camada de ar que envolve o planeta. A noosfera é a camada de pensamentos que envolve o planeta. É como se fosse aquelas várias rádios, assim, e a sua mente fosse se conectar com alguma estação de pensamentos, com algum fluxo de pensamentos que estejam em sintonia com suas emoções. Então, se você for uma pessoa que sente muito medo, os pensamentos que estão na noosfera relacionados a medo vão se aproximar e você vai captar isso na sua consciência. Se você for uma pessoa que estiver com as emoções de autoconfiança, de criatividade, os pensamentos relacionados a isso vão chegar até você. É a mesma coisa que uma estação de rádio, é igual. Então, nós temos que ter a atenção muito plena sobre as nossas emoções, porque elas é que vão estar construindo o nosso mundo interno. Então, se esse pensamento quer gerar em você uma emoção negativa, questione o pensamento. A pergunta é a grande chave que vai estar tirando muito poder do pensamento. Ah, mas eu não consigo passar no concurso. Por quê? Alguém já passou em um concurso? Já. Então alguém conseguiu. Se alguém conseguiu, também posso conseguir. E por que eu acreditei? Quem me convenceu a acreditar que não poderia? Ah, mas minha dinâmica, minha vida é muito ocupada. Sim, pessoas ocupadas também passam em concurso. Por quê? Então você vai questionando, seja qual for o pensamento, e nesse questionamento você pode também chegar, no caso de relacionamentos, por que eu não consigo me relacionar? Então, pessoas conseguem se relacionar e ter relações estáveis. Então, por que não? Quando eu acreditei que isso não fosse possível. Então, muitas vezes, esses pensamentos eles são criados através de crenças. Aí a gente vai chegando também um pouco na parte da psicologia aqui, né? Então, em algum momento você acreditou e aquela crença foi gerando um pensamento bem forte. Então você vai se questionando. Tem uma brincadeira que é feita muito comumente assim entre crianças. Você enterra um monte de presentinhos na areia e bota um fiozinho para fora para a pessoa pescar. A criancinha vai lá e pesca e não sabe qual presentinho que vem. Então, muitas vezes, você tem um pensamento e ele é só um fio. Quando você começar a questionar ele, a puxar os fatores geradores, as causas realmente, você vai vir com aquele presentinho que é alguma experiência da sua infância, com alguma coisa que você se deparou e que fez você acreditar que você não era capaz de fazer alguma coisa, que você, enfim, que lhe deu uma crença, porque foi uma experiência emocional muito forte
E experiências emocionais fortes criam pensamentos fortes, porque você já sabe, através das outras aulas e dessa, que o pensamento se alimenta de emoção. Se uma emoção for muito forte, ela vai gerar um pensamento bem forte. Okay? Então, se você tem uma emoção muito boa, forte, de que ama muito alguém, você vai ter pensamentos fortíssimos de querer o bem daquela pessoa. Do mesmo jeito, coisas ruins. Então, a gente vai querer chegar sempre na emoção e experimentar aquela emoção, vivenciar, compreender e tirar o aprendizado daquela emoção para que ela seja transmutada e transformada. E aí, quando a emoção muda, que a raiva se torna perdão, que o medo se torna compreensão, enfim, quando a emoção ela se esgota e se transforma, e se transmuta, os pensamentos também serão transformados e transmutados. Então, isso é uma alquimia interna. Através dessa alquimia, dessa autotransformação das suas emoções, você vai estar gerando transformações nos seus pensamentos. Então, questione os seus pensamentos e vá puxando o fio até chegar à emoção básica que está lá no fundo escondida, sendo o alimento daquele pensamento. E crie emoções, procure alimentar e gerar emoções positivas. E aí, na meditação ativa, você vai ter uma forma de fazer isso, né? Se não assistiu, vá assistir depois. Já começou, vamos assistir até o final, mas não deixe de assistir a meditação ativa também, porque ela vai gerar um campo emocional muito positivo em você. Você vai se conectar na noosfera, né, que é a atmosfera de pensamentos, com pensamentos bons, com pensamentos positivos, que pessoas também de boa energia estão lançando no espaço. Toda vez que você pensa alguma coisa, você sente esses pensamentos, eles se propagam. A mesma coisa que as estações de rádio. Nós somos rádios e, ao mesmo tempo, receptores e transmissores. Todos nós que temos uma consciência. Então, na verdade, a pessoa que criou o rádio, ele estava reproduzindo o que a mente sempre fez, né? Que nossa consciência sempre fez. E você pode estar falando, nossa, Gabriel, que loucura isso, que viagem. Mas todo mundo diria isso para a pessoa que inventou o rádio antes dele ser criado. Uma loucura você ter uma voz, uma emissão sendo captada a quilômetros de distância, sem nenhum nada físico que o transporte. Era uma loucura para a época criar um rádio. E da mesma forma, você pode não acreditar nisso, mas você acreditou ou não, acreditando ou não, é assim que acontece. A noosfera, ela existe e você se conecta com os pensamentos que são lançados no espaço, nessa atmosfera mental, de acordo com as suas emoções. A estação vai ser controlada, você vai escolher, a estação vai ser conectada, sintonizada através de suas emoções. Então, a meditação passiva ajuda você a observar os pensamentos de forma destacada e criar essa relação, começar a ter essa relação com o mundo mental. Para que você consiga ter essa relação, você precisa se destacar primeiro e observar. A meditação ativa lhe deixa com um campo emocional muito positivo para atrair bons pensamentos. E a meditação dinâmica, ela vai fazer com que você tenha autoconhecimento, você consiga desenrolar aqueles nós que foram criados ao longo da sua vida, da sua educação, do sistema, enfim, de tudo que foi colocado para você. Então, esses 3 tipos de meditação vão fazer com que você experimente a vida de forma mais ampla, mais completa e profunda. Lembrando que nós estamos sempre conectados com essa atmosfera mental que é a noosfera. Então, você vai estar sempre consciente daquele fluxo mental que está na seu mundo mental, influenciando no seu corpo mental, que são os seus pensamentos. E manter dentro da sua mente pensamentos bons e positivos. E aí você vai fazer, antes de terminar, eu vou lhe dar um questionamento bem simples.
Esse pensamento, ele é útil, ele é inútil ou ele é prejudicial? Você faz essa pergunta. O pensamento útil, ele geralmente está relacionado com o contexto que você está vivendo. No meu trabalho, é útil ter esse tipo de pensamento. Na minha família, é útil ter esse outro tipo de pensamento. O pensamento inútil é aquele pensamento que ele não está relacionado com o seu contexto e também ele não vai lhe prejudicar nem lhe trazer coisas boas. É um pensamento neutro, assim. Você pode até deixar ele correr na sua mente ou não. Mas esse é um fluxo que fica sempre ativo. Então, mesmo às vezes você está fazendo um trabalho em casa e você tem um pensamento muito útil lá para o seu trabalho. Então, você tem aquele insight, anota, guarda e volta a viver o seu contexto. Que você não vai conseguir aplicar em casa aquilo que você só faz no seu trabalho. E o inútil é aquele pensamento que você está aqui fazendo alguma coisa e ele vem na sua cabeça e não vai nem atrapalhar e nem ajudar. Você pode optar por deixar ou não ele fluir na sua mente. E o pensamento prejudicial é aquele que vai trazer emoções ruins ou que vai lhe impedir de conseguir realizar o que você quer. São pensamentos que devem ser questionados na sua mente. São pensamentos que realmente vão precisar ser compreendidos e questionados, e você vai puxar o fio, vai saber de onde eles estão vindo, qual é a crença, o sentimento básico que está ali escondido atrás, e vai transmutar aquele sentimento. Você às vezes precisa sentir aquele medo da sua infância que você sempre fugiu, sentir até chegar mesmo à compreensão de que aquele medo não fazia sentido, de que agora você já é adulto e aquilo não mais vai lhe impedir de realizar. Foi alguma coisa que naquele momento você compreendeu enquanto criança que era daquele jeito, mas já não há necessidade de sentir isso. Você precisa chegar lá, você precisa experimentar aquele sentimento novamente até que ele se transforme em compreensão. Assim como a raiva se transforma em perdão, assim como o medo se transforma em força. Enfim, você vai lá, sentimento básico, e transmuta ele, tomando consciência dele. Então, o que acontece é que muitas vezes um sentimento básico lá da sua infância, aquele sentimento que você, ou de algum outro momento da vida, de alguma outra fase, aquele sentimento bem forte, que você se recusou a tomar consciência, se recusou a experimentar e a vivenciar ele, sei lá, deixou empurrado para trás, lá no fundo, debaixo do tapete, ele vai criando, ele fica encapsulado, assim, como se fosse um tumor mesmo. Um tumor maligno lá, aquele tumor cancerígeno que fica no corpo, fica encapsulado lá na sua mente. E vários pensamentos vão se aproximar para se alimentar dele. E isso impede até que você tome consciência daquela emoção. Você pode até tomar consciência dos pensamentos que estão ali. Mas você nem sabe mais qual foi aquela emoção geradora desses pensamentos. Você nem tem mais consciência disso, nem lembra. Então, você fica com aqueles pensamentos já lhe aterrorizando, fazendo a sua vida ser com mais sofrimento, né? E não sabe qual é aquela origem, aquela semente básica que está ali alimentando aqueles pensamentos. Então é por isso que a meditação dinâmica é fundamental, ela é poderosa, porque através dela você vai puxar aquele fio, que eu falei do presentinho, né? Vai estar puxando aquele fio para ver qual o presentinho que está aqui, qual é a emoção que está lá guardada, aquela emoção básica. E através do pensamento, questionando o pensamento, indo até o fundo mesmo, você consegue chegar na emoção. Chegando na emoção, você vai experienciá-la, você vai vivenciá-la mesmo, de forma que agora, como adulto ou em outro momento da sua vida, você pode compreender todo o contexto que envolveu a situação que gerou essa emoção. Você pode ter uma compreensão mais ampla
depois de experimentar aquele sentimento de raiva, de medo, de angústia, por exemplo, a raiva ela pode se transformar realmente no perdão. O medo vai se transformar na coragem. Então, o que acontece é que nós precisamos nos desapegar daquela emoção básica, que de forma inconsciente a gente se apegou a ela e ela ficou lá encapsulada. Desapegando, a gente quebra essa cápsula aqui. A gente manda o pensamento, a emoção embora, depois de sentida, de experienciada e transmutada para uma nova compreensão. Então, isso que eu estou apresentando para você é alquimia mental, um estudo mental mesmo profundo. Então, você vai experimentar, vai transmutar aquilo, né, de uma compreensão mais profunda, de raiva, vai virar realmente o perdão, como eu citei. O medo vai se transformar na coragem depois que você experimenta, depois que você compreende o contexto, compreende todos os seres que estavam envolvidos no momento que essa emoção foi gerada, perdoa e deixa fluir. Depois que você deixa fluir, é que essa cápsula aqui é desfeita e o pensamento, a emoção, ela vai se desfazendo e esses pensamentos não vão ter como se alimentar e vão ter que buscar outro caminho, outra mente, enfim, eles vão ter que começar a se desagregar e você já vai estar superando aquela limitação. É um tema bem complexo, é um tema bem profundo, eu gosto de falar sobre isso e gosto de dividir esse conhecimento. Eu tenho certeza que isso vai gerar muitas perguntas. Pergunte, né? A internet proporciona essa forma de troca maravilhosa. Então pergunte, comente, compartilhe esse vídeo e vamos para frente, fazendo com que a meditação, o autoconhecimento, o yoga se propague para o maior número de pessoas possível. Assine o nosso canal no YouTube, conte sempre comigo. Um grande abraço. Namastê.